Bom dia, boa tarde, meus queridos, tudo bom? Professor Hannisson, e eu trago para vocês uma explicação do mapa mental que eu enviei para vocês, certo? A gente está falando hoje sobre a questão da temperatura e as suas unidades de medida. Então, a gente sabe quando a gente se refere à temperatura, a gente vai medir, certo? Medir, a gente vai ter números específicos que vão determinar se um determinado corpo, sistema ou ambiente vai estar quente ou vai estar frio. E a gente sabe que essa temperatura ela vai medir principalmente a radiação de um corpo, a radiação térmica. Ela também vai medir a energia cinética. Lembrando que quando a gente trabalhou energia, a gente vai ter vários tipos de energia. Por exemplo, quem sabe que a energia é uma força. Então, a energia, por exemplo, a energia mecânica é aquela energia de movimento. Então, aquela energia de movimento, é uma força que pode ser convertida para energia elétrica, o que acontece com as termoelétricas. A mesma coisa acontece com a energia dos ventos, aquela energia de movimento aquela força de movimento pode ser convertida também em energia elétrica. E também a energia elétrica pode ser convertida em outras formas de energia. Por exemplo, a energia elétrica que chega até nosso sistema e até nossas casas e chega, por exemplo, no ventilador. Então, a elétrica vai passar a ser mecânica. Outra forma de energia, a energia elétrica também pode vir para um ferro ou um chuveiro elétrico e ela agora vai ser energia térmica porque vai aquecer e pode chegar nas nossas lâmpadas e virar energia luminosa, certo? Então, só relembrando aqui alguns conceitos de energia. E também a agitação entre moléculas e partículas. Lembre que a matéria ela é formada por moléculas, por partículas que se agrupam até formar o que a gente observa em tamanho maior, que a gente observa assim. Não que nem que lembra que nem tudo a gente vê. É o que acontece, por exemplo, que o ar que respiramos na nossa atmosfera, ele é formado por partículas de quê? De moléculas de O2, de oxigênio. E a gente sabe que com o Sol pode aquecer e pode aumentar aquela temperatura daquele ambiente formado por partículas, que é uma matéria. Que lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Matéria vai ser tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ok? Aí o estudo da temperatura é chamado termologia. Estou vendo aqui termologia. E a gente vai ver alguns detalhes aqui que eu destaquei, que a temperatura é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? É uma medida que ela vai ter um determinado valor. Ela por si só já vai, um valor numérico já vai determinar quem é ela. Por exemplo, a temperatura, ela pode ser, no nosso caso, no nosso país a gente utiliza muito, no Brasil, o grau Celsius. Então, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, 30 e por aí vai. Diferente de outras grandezas, vão precisar de duas medidas. Por exemplo, a velocidade. Uma velocidade ela precisa de dizer o tempo e precisa de dizer a distância. 20 km por hora, certo? Então, outro ponto, ela é uma grandeza intensiva, ou seja, não muda. Se eu tiver um corpo que estiver aquecido, eu dividir esse corpo no meio, todos os dois vão continuar com a mesma temperatura, porque não muda. Eita. Então, para que aconteça, ele precisa de uma matéria, como eu falei. Sem matéria, não tem como haver mudança de temperatura. Porque precisa de uma matéria, precisa desse corpo para poder fazer fazer esse trabalho com as partículas. E é uma medida de energia cinética. A energia cinética
nada mais é que essa agitação das moléculas, esse movimento constante, não um movimento que acontece, por exemplo, com a água que vai passando, é um movimento interno. Aquelas partículas, elas não saem dali, elas se agitam no próprio local, certo? Aí, lembrando que em temperaturas elevadas, os átomos oscilam mais rapidamente e tendem a afastar um do outro. Quando acontece isso, temos um corpo dilatado. É por isso que vocês já observaram que nas pontes tem um espaço entre elas. E também quem já viu linha de trem, os trilhos do trem. Então tem um espaço, porque o ferro, quando ele aquece, ele se dilata. Então, quando se dilata, ele está aumentando o seu volume. É o que acontece, por exemplo, com pontes. As pontes não podem ser firmes. Você já viu que toda ponte, ela, quando passa algum carro, ela dá aquela balançada. Porque é esse balanço, essa instabilidade que vai dar a estabilidade, por exemplo, quando aquecer. Porque os corpos, quando aquecidos, dilatam. Diferente, a única exceção dessa dilatação acontece com a água, que é o contrário. A gente vai ver que a água, quando ela aumenta a sua temperatura, ela vai fazer o que? Por exemplo, entre 0 e 4 graus Celsius, ela se contrai quando aquecida e ela vai se expandir quando ela é resfriada. Lembra, se você já fez esse experimento, quando a gente coloca uma garrafa com água no congelador, ela chega a estourar. Se você fizer a garrafa topada, sem deixar algum espaço para que essa água expanda. Então, essa é uma característica específica da água, que é a questão da expansão, certo?